A manchete é: Ciro Gomes avalia suspender sua pré-candidatura à presidência. Tem tudo a ver com a tal PEC dos precatórios, um assunto que a gente vai tentar compreender melhor hoje. Deve ter sido a primeira coisa que o Ciro Gomes escreveu na manhã de 4 de novembro de 2021. Olá, a mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso, até que a bancada do meu partido, que é o PDT, reavalie sua posição. Uma decisão que parece bem drástica, né? A gente tá falando de uma pré-candidatura do Ciro Gomes, olha, há bastante tempo, com um marqueteiro contratado, gerando conteúdo na internet dia sim, dia também, inclusive com videogame lá, um monte de coisa. Nesse ponto, a gente tem que se perguntar que posição é essa que a bancada do partido dele tomou para levar o Ciro Gomes a dizer uma coisa dessas aí. O que é que pode ser tão grave a ponto de colocar em dúvida uma candidatura sólida à presidência? Olha lá. Câmara aprova a PEC dos precatórios, que abre espaço para auxílio de R$ 400. Pois é, o governo Bolsonaro enterrou o Bolsa Família para colocar no lugar, o que, vai por mim, é uma versão piorada do programa, chamada Auxílio Brasil. Piorada, mas ok, porque tem um visual novo, maneiro, patriótico. Olha lá, sabe por que é piorada? Porque o Bolsa Família tinha virado uma política de Estado e esse Auxílio Brasil é uma política de governo. Sabe qual é a diferença entre as duas coisas? Política de Estado é aquilo que é perene e transcende um governante para virar política do próximo. Já a política de governo é uma coisa de ocasião. O Auxílio Brasil é isso aí. Tem em vistas a eleição de 2022 e apenas isso. Depois disso o programa nem está garantido. Enfim, acontece que para pagar esse auxílio aí é necessário dinheiro. Para arrumar dinheiro entram na história os precatórios, mas tem mais coisa, né? Não se trata só de arrumar grana para pagar o benefício. Como você já vai ver, tem armadilha, tem pegadinha no meio. Por enquanto, o que a gente tem que ter em mente é que precatórios são títulos que representam dívidas do governo federal. Dívidas com pessoas físicas e jurídicas, tanto faz. São dívidas que vêm de decisões judiciais. A justiça toma lá uma decisão em caráter definitivo, aí ela emite o precatório e isso entra na programação de pagamentos do governo federal. A PEC, ou Proposta de Emenda Constitucional dos Precatórios, ela traz duas mudanças principais no UOL. Em primeiro lugar, permite o adiamento do pagamento de parte dos precatórios devidos pela União em 2022. Pelos cálculos do Tesouro, isso gerará uma folga de 44 bilhões e 600 milhões de reais. Aí, o segundo ponto é muito mais técnico. É um pouquinho mais complicado, mas a gente vai na mesma direção. Tem o mesmo objetivo, né? Abrir espaço no orçamento. Olha lá. Em segundo lugar, a PEC dos precatórios traz uma nova dinâmica para o teto de gastos. A regra fiscal constitucional que limita a despesa pública ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. O texto prevê que o limite seja determinado não mais pela inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior, mas pela taxa apurada nos 12 meses até dezembro do ano anterior. Com essa mudança técnica, haverá uma folga de 47 bilhões em 2022 pelos cálculos do Tesouro Nacional. É dinheiro pra caramba, hein? E não é tudo pro Auxílio Brasil. Tem aquelas armadilhas que eu mencionei antes. Olha lá, como a PEC dos precatórios pode abrir portas para a gastança de deputados. Opa, então é um calote com a desculpa da assistência social para facilitar ainda mais a compra de parlamentares. É isso? O que a oposição e analistas de contas públicas apontam, no entanto, é que as mudanças promovidas pela proposta também abrem espaço para o uso do dinheiro para as chamadas emendas de relator. Um tipo de emenda que começou a vigorar no ano passado e na qual o relator define quanto e onde os recursos serão aplicados. Esse tipo de emenda foi duramente criticada pelo secretário-geral de Controle Externo do TCU, o Tribunal de Contas da União, Leonardo Albernaz, em uma audiência pública nesse ano. Ele argumentou que não há um critério objetivo que norteie a distribuição dessas emendas, ou seja, é dinheiro público cujo uso e distribuição é determinado sem transparência e sem regras. Se você quiser entender melhor como a PEC dos precatórios faz com que dinheiro público seja usado para comprar parlamentares com mais facilidade ainda, eu sugiro a leitura completa da reportagem que eu acabei de mencionar. Por enquanto, o que você precisa saber é que a PEC dos precatórios está fazendo o seu caminho de maneira muito rápida, muito eficiente pelo legislativo brasileiro. Uma proposta dessas, primeiro, ela é discutida numa comissão especial. Aí, se ela for aprovada, ela segue para as próximas etapas. No final de outubro,
Essa proposta foi, de fato, aprovada na sua comissão. Na Câmara dos Deputados, a comissão especial aprovou nesta quinta a PEC dos precatórios. A proposta define como o pagamento dessas dívidas deve ser feito e pode abrir espaço no orçamento do ano que vem. Aí a tramitação seguiu com aprovação em plenário, agorinha, no começo de novembro. Presença de todos do PDT. Boa. Queria agradecer a presença de todos, o comportamento que tiveram. Que vitória suada, hein? 312 votos favoráveis, 144 contrários. Você ouviu ali que foi uma vitória suada. E não é o que parece quando você olha para os números, né? 312 de um lado, 144 do outro. Acontece que para ser aprovada, essa PEC precisava de 308 votos. Então vieram só 4 além do mínimo. Quer dizer, qualquer ajudinha inesperada que viesse do campo da oposição contava e contava muito. E é aí que a gente vai se aproximando da questão do PDT nessa história toda. É que, assim, o mais razoável seria esperar que a oposição inteira cedesse argumentos como a gente vai ouvir do Henrique Fontana, que é do PT. O que ele explica ali é que a PEC dos precatórios é um calote bilionário que usa os pobres como desculpa para facilitar a compra de deputados. A instrumentalização do pobre é uma hipocrisia sem fim nesse plenário aqui hoje. O Brasil tem um orçamento de 2,7 trilhões de reais. E aí, aqueles que passam fome, aqueles que estão no limite da exclusão, nós ouvimos discursos aqui de um governo que é uma fábrica de desemprego e de pobreza e de fome, dizer o seguinte: dos 2,7 tri, não tem dinheiro para manter o Bolsa Família, não tem dinheiro para auxílio, só se der o calote nos precatórios. Isso não dá, o voto é não. Acontece que o PDT pensou e votou diferente. Olha lá. PEC dos precatórios, PDT de Ciro Gomes, decide vitória do governo Bolsonaro, vira alvo da esquerda e gera bate-boca. Bora para a reportagem, que é do Globo. Decisivo para a vitória do governo na madrugada de quinta-feira, na votação da PEC dos precatórios, o PDT do presidenciável Ciro Gomes contribuiu com 15 fundamentais votos a favor do Palácio do Planalto. Apenas 6 parlamentares da legenda apertaram o não à emenda constitucional. O texto principal da PEC foi aprovado em primeiro turno com 312 votos a favor, apenas 4 a mais que o mínimo necessário, que são 308 adesões. E continuando na leitura, vamos logo para o bate-boca, que foi mencionado no título, a gente quer a fofoca. Olha lá. Após a votação, 2 parlamentares do PDT bateram boca na saída do plenário, cena testemunhada pelo Globo. Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, que foi contrário à PEC, saiu gritando com André Figueiredo, do Ceará, ex-líder do partido, que votou a favor da PEC. Que vergonha, gritava Ramos para Figueiredo. Ah, tá certo, você que é puxadinho da esquerda, rebateu Figueiredo. Quero ver agora o Ciro Gomes defender isso na campanha do Palanque, afirmou Ramos. Realmente, difícil para o Ciro Gomes defender isso. E aqui a gente fecha o círculo voltando para onde a gente começou. Ciro Gomes, na manhã de 4 de novembro. Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto nesse momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos precatórios. Ao que se segue uma sequência de tweets. Vamos lá. A mim só me resta um caminho, deixar a minha pré-candidatura em suspenso, até que a bancada de meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. Não podemos compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas. Justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos ao arcabouço constitucional. Não se espera que o Ciro Gomes desista de fato da candidatura dele, talvez ele só esteja tentando manter uma distância segura, confortável do que o partido dele acabou de fazer, o que eu não sei se ameniza muito as coisas, porque é constrangedor, no mínimo constrangedor, que uma liderança partidária seja pega de surpresa pelo próprio partido. A PEC dos precatórios ainda precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, depois no Senado. Tenha certeza que o governo vai continuar dando tudo de si pela aprovação. Já na manhã seguinte, eles começaram a punir os parlamentares que votaram contra, segurando as emendas deles. É a nova política, com seus velhos métodos. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí,
pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.